Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Você tá chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. E para você que tá sempre aqui também com a gente no canal há muito tempo, seja bem-vindos também. Meu nome é Eiji Oliveira, eu tenho esse canal aqui no YouTube, onde eu compartilho as minhas experiências enquanto pessoa, dona de casa. E o vídeo de hoje faz parte da semana do serviço doméstico que nós abrimos no dia 8 de maio, em uma live. Então, a gente vem falando sobre questões relacionadas à rotina doméstica. Nossa live, no domingo, nós abrimos essa semana, eu e meu esposo, falando sobre o papel do homem nas tarefas domésticas. Enfim, a live foi muito legal, vou deixar o link aqui pra vocês, porque é bom vocês terem a percepção de um homem também, já que a gente tá falando de um homem, né? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo da semana do serviço doméstico. Hoje, a gente vai conversar, a gente vai falar como eliminar o foco da bagunça. Então, existem algumas áreas na nossa casa que parece que elas atraem a bagunça e acaba deixando a nossa casa com um aspecto mais bagunçado. Normalmente, gente, são superfícies e superfícies expostas, porque aquilo que não está exposto não dá essa aparência de desordem, não assim visualmente falando, né? Claro que isso também pode pesar pra gente, mas é diferente daquilo que está exposto. Então, eu vou falar para vocês quais são os pontos que a bagunça se acumula e vou dar algumas ideias para vocês de como eliminar isso, tá? E se você criar o hábito de fazer da forma que eu vou sugerir aqui, esse tipo de bagunça você vai eliminar para sempre, porque é questão de hábito. Se você adquire esse hábito, esse tipo de bagunça na sua casa, você não vai ter mais para resolver. Bom, uma coisa que a gente precisa muito entender, se a gente quer manter a nossa casa mais organizada, é que quanto menor for a sua casa, menos coisas você deve ter. Porque se a sua casa é muito pequena e você tem muita coisa, vai ficar com aquela sensação de que tá muito cheio. Principalmente se ficar visível, tá? Então, casa pequena, eu preciso ter menos coisas. Então, eu preciso selecionar aquilo que é muito importante manter daquilo que pode ir embora. O que eu tô chamando de foco de bagunça? São aqueles lugarzinhos, são aqueles cantinhos que sempre acumulam bagunça. Dá trabalho demais, porque você tem que ficar o dia inteiro colocando as coisas no lugar. E se você deixa ali, a impressão que dá é que a casa tá bagunçada, que você não limpou a casa. Sem falar também que as coisas podem se perder, você não sabe onde tá. Porque onde tem um foco de bagunça, tudo e qualquer coisa pode ser depositada ali. Por isso que a gente precisa identificar esses lugares, arrumar o lugar correto para cada objeto que costuma ser depositado ali e envolver a família nesse novo hábito. Nesse lugar, não é mais para colocar isso. Existem alguns lugarzinhos que todos nós temos a tendência de chegar da rua e colocar aquelas coisas ali. Ou usou alguma coisa, vai parar ali naqueles cantinhos. Então vamos ver quais são esses cantinhos e como eu vou diminuir ou eliminar a bagunça nesses cantinhos, tá? Assim a minha casa vai ficar com uma aparência muito mais agradável, muito mais clean, ainda que eu não tenha nem varrido o chão. E a primeira dica que eu vou deixar aqui para você é que você tenha um olhar criterioso para o rack da sua sala, para a estante ou aquele móvel maior que você tem na sala, que você acumula muitos enfeites, muito objeto de decoração e porta-retrato, tá? Então vamos dar uma olhada para aquilo e vamos ver o que a gente pode fazer para minimizar esse espaço. Então, assim, no rack da sala, você deve ter o mínimo de coisas possíveis para poder suavizar o ambiente, manter o ambiente mais harmônico e não ficar camuflando objetos de outro lugar que podem ficar ali no meio dos enfeites. A dica número 2, que é a continuação da primeira. Se você tem muito porta-retrato em cima de qualquer superfície ou mesmo do rack da sala, você pode pegar esse porta-retrato e criar uma parede, um cantinho só para colocar na parede. Os porta-retrato na parede, gente, deixa o ambiente muito mais clean, muito mais harmonioso e tira também esse aspecto de acúmulo. Se tudo que eu tenho eu quero manter porque eu tenho valor para mim, então eu vou separando assim, tá? Por categoria. Tira os porta-retrato, coloco na parede. Terceira dica, se for objetos de coleção, às vezes você tem uma coleção que tá ali no seu rack, junto com porta-retrato, junto com outros enfeites, eu posso pegar esses objetos que são de coleção e levar ele para um outro cantinho, onde eu vou colocar só os objetos de coleção, separando de porta-retrato e de outros objetos. Ou, de repente, fazer até uma moldura, aquelas molduras grossas, né, com vidro, faço bem bonito, posso procurar na internet como guardar os objetos de coleção de forma que fique bonito,
bonito e que cumpra o papel dele, né? Que fique em destaque dos outros objetos. Então, eu posso fazer uma moldura também, dependendo do objeto, e aí eu coloco na parede, vai ficar muito mais harmonioso e vai me dar menos trabalho, porque ao invés de eu ter que limpar um por um, é só passar um paninho ali na minha moldura, né? Outra coisa que eu preciso eliminar são papéis que eu deixo em cima da superfície. Às vezes eu deixo em cima da bancada da cozinha, às vezes eu deixo no rack, às vezes eu deixo no buffet. Por quê? Porque eu tenho medo de esquecer. Ah, então isso aqui são papéis que eu tenho que resolver no decorrer da semana, então eu vou deixar aqui em cima. Isso também deixa a casa com aspecto bagunçado, aquele papel lá. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma caixa decorativa e coloco esses papéis aí da semana dentro dessa caixa. Então ele vai ficar fácil, ele vai ficar ali à mão, porém dentro de uma caixa. Então eu arrumo um lugar que vai ficar bem discreto, que vai ficar bem bonitinho, coloco de forma acessível. E aí, claro, gente, nesse lugar onde eu vou colocar essa caixa, é importante que não tenha também muita coisa, porque senão a caixa vai ser uma tralha a mais, tá? Então coloca numa superfície que não tem muita coisa, num cantinho que tá mais livre na cozinha ou no móvel da sala, e assim você deixa seus papéis mais acessíveis. Se você é desses que se não vê o papel, você não vai lembrar de resolver, coloca uma notificação no seu celular. Usa aquela agenda de compromisso do Google, coloca lá, dia 18, aí você coloca lá, resolver tal coisa. Vamos supor que é pagar uma conta, pagar a conta tal. Aí você coloca a hora para ele despertar lá, nas horas que você colocar, então ele vai emitir uma notificação no seu celular, e aí você olha e fala, ah, hoje é dia de pagar tal coisa. Aí você vai lá na caixa, já resolve aquilo e já guarda em outro lugar, né, gente? Já arquiva aquilo. Porque a caixinha, a função da caixinha é ficar apenas os papéis que precisam ser resolvidos. Papel que já resolveu, que eu só vou guardar como um comprovante, eu preciso arquivar ele em outro lugar. Nesse caso, não precisa ficar visível. Então é importante cuidar disso, que senão essa caixa vai lotar e depois vai te dar muito trabalho para estar separando tudo isso. E ao mesmo tempo, se a caixa não é só de papel para resolver, você vai acabar esquecendo qual a função daquela caixa. Outra bagunça, gente, que nós precisamos eliminar é na mesa de jantar. É muito comum, principalmente apartamento, que a mesa fica muito próxima à porta de entrada, a gente colocar a bolsa, a gente colocar os cadernos, a gente colocar aquilo que veio na nossa mão da rua, a gente chega e deposita em cima da mesa, né? E eu nem estou falando aqui, ah, veio com sujeira da rua, nem estou falando disso. Com relação à limpeza, vou focar mesmo na bagunça. Se você tem esse hábito, saiba que todo mundo na sua casa pode ter esse hábito também. Então, você colocou sua bolsa, sua chave, seu marido chega, coloca a carteira, o filho chega, coloca o brinquedo, o outro chega, coloca os livros, e vão criando esse hábito. E aí a mesa de jantar vira um depósito de coisa. Para resolver esse problema, eu preciso ter lugar para cada coisa, eu preciso avisar para minha família que a partir de hoje não se coloca esses objetos pessoais em cima da mesa, não vai colocar mais, mas eu preciso criar um cantinho, um lugar, uma prateleira, alguns ganchos para essas coisas serem colocadas ali. Nem que seja provisório, não, coloca aqui e depois eu vou guardar, tá? Nem que seja provisório, porque pelo menos a mesa de jantar, ela vai cumprir o papel dela, estar desocupada para fazer as refeições. E quando a gente fica colocando muita coisa em cima da mesa, além de deixar essa poluição, esse aspecto de bagunça, toda vez que eu vou fazer as refeições, eu tenho que ficar tirando a bagunça dali. Isso é cansativo, isso é estressante, isso não colabora com uma rotina de limpeza e organização da casa mais leve e menos estressante. Pelo contrário, se é uma sacola, por exemplo, de compras do mercado, eu não posso guardar agora, deixa no cantinho no chão, que depois eu vou guardar. Tira esse hábito de colocar em cima da mesa de jantar. Ainda que você fala, não, eu vou colocar aqui, mas eu já vou guardar. Não, elimina esse hábito. Põe na bancada da cozinha, põe no chão, põe no cantinho, põe em cima do fogão, fechadinho, mas na mesa de jantar, não. Tem que eliminar o hábito de colocar qualquer coisa em cima da mesa de jantar, qualquer coisa que vem da rua, porque se você ficar colocando porque você sabe que daqui a pouco você vai guardar, então pra você não tem problema deixar ali, porque vai ser 5 minutos, não vai colaborar para que as pessoas adquiram o hábito de não deixar mais as coisas dela lá, tá? Então assim, é uma regra que tem que valer para todo mundo, coisa que vem da rua não pode parar na mesa de jantar. Deixe em outro lugar. A questão também, gente, da mesa de jantar é que às vezes a gente precisa fazer da mesa de jantar o nosso home office. As crianças fazem tarefa na mesa de jantar, às vezes a gente trabalha, usa o computador na mesa de jantar, porque a gente não tem outro lugar, né? Então acaba ficando ali alguns objetos que não deveriam ficar ali. Então também coloca essa regra, terminou de fazer as tarefas, guarda, tira dali imediatamente. Outra coisa, gente, que deixa um aspecto muito bagunçado na casa e que acaba dando trabalho também para quem vai fazer a limpeza,
é calçado na porta da casa. Então, assim, é muito importante a gente deixar o sapato na porta, não entrar com o sapato para dentro de casa, porque assim você vai mantendo a sua casa mais limpinha, não fica trazendo sujeira da rua para dentro de casa. Porém, é importante você ter um lugar específico para pôr esse calçado. Sim, é na porta de entrada, é importante que seja na porta de entrada, mas você pode colocar uma caixa bem bonitinha, ou você pode colocar um tapete, então você vai avisar para todo mundo, ó, para colocar o sapato nesse tapete, porque no tapete vai estar mais organizados e os sapatos ficam todos agrupadinhos, e não um nesse cantinho, o outro do outro lado, o outro ali, não, vai ficar tudo junto, então fica com um aspecto de mais organizado. Ou então você arruma um móvelzinho mesmo, um móvelzinho que você não tá usando aí na sua casa, ou compra aqueles banquinhos, acho que tem na Shopee, no Mercado Livre, próprio mesmo para você colocar sapato, porque mesmo que fica à mostra, ele fica bonitinho. Então você já tem ali, aqui é o cantinho de colocar sapato, então ninguém vai ficar deixando aí jogado de qualquer jeito no corredor. Então, pessoal, essas são as 6 coisas que costumam ser foco de bagunça na nossa casa. Se a gente conseguir resolver essas 6 coisas, a nossa rotina vai ficar muito mais leve. Você vai ter menos trabalho e por mais que um dia você não limpou a casa, não deu aquela geral na casa, ela vai manter com a aparência mais organizada, tá? Uma coisa que eu tenho aprendido é que prosperidade inclui também você dividir, você compartilhar tudo aquilo que está sendo bom para você. Compartilhar esse vídeo também faz parte da generosidade, porque você pode ajudar alguém que está com dificuldade na rotina da casa e vocês estão ajudando também o canal. Dia 12, quinta-feira, a gente vai fechar essa semana do serviço doméstico e depois eu vou colocar uma enquete tanto no Instagram quanto na aba da comunidade aqui do YouTube para a gente escolher o tema da próxima semana, tá bom? Eu gostaria muito que vocês participassem, porque assim eu vou gravando os vídeos de acordo com os assuntos que a maioria se interessou, tá bom? Aqueles outros assuntos que eu deixei lá na enquete, na aba da comunidade aqui no YouTube, a gente vai colocar para voto de novo, então não se preocupe. Teve gente que falou assim, ah, mas eu também queria os outros assuntos, não tem problema, eles vão voltar agora para voto. Eu vou tirar a rotina doméstica e aí eu vou colocar os outros temas para voto, tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueça de curtir, vou pedir de novo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Clica nessa setinha torta que tem aqui embaixo. Aí você vai lá, escolhe copiar o link. Aí com o dedo você copia, né? Se você tiver no celular. E aí você cola lá no seu Facebook ou mesmo no grupo de WhatsApp. Um beijo, gente. Muito obrigada. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.